Oi, pessoal, voltando aqui, deixa eu ajeitar o microfone. Eu quero continuar falando de avaliação, tá? Vamos fazer uma série de vídeos falando sobre avaliação, até que eu canse. Mas o que que vai dar para mudar? O que que nós precisamos mudar? Qual é a mentalidade que, em relação à avaliação, tem criado filtros nesses últimos séculos, décadas? O que está acontecendo agora, né? Essa grande possibilidade que nós temos de uma transformação é um momento importante para cérebros pensantes e atuantes fazerem alguma coisa concreta. Bom, deixando os sistemas de lado, bases curriculares estão ok, nós podemos avaliar de acordo com a competência do aluno, mas precisamos entender e interiorizar alguns conceitos. Então, eu fui buscar na Bíblia uma explicação para isso. Tem um Mateus 29, versículo 25, que diz assim: Pois o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que quer dizer isso? Que tem um Deus cruel que dá a quem tem, quer dizer, quanto mais rico, quanto mais forte, quanto mais potente, mais vai ter, e é assim que acontece se pensamos na lei da atração, e quanto mais pobre, quanto mais escasso, quanto mais miserável, mais difícil e mais situações horríveis acontecem. Vamos filosofar um pouquinho. Vocês observaram que grandes catástrofes mundiais acontecem justamente com pessoas pobres, com pessoas que já necessitam de ajuda? Pois é, não vamos dizer que eles têm culpa disso e estão provocando, mas parece que tem uma lógica atrás disso, né? Claro, não que não aconteçam coisas com todos os tipos de pessoas, mas é muito evidente, é quase gritante que quanto mais triste a situação, pior fica. O ser humano tem de base dois medos: o medo da morte e o medo da não aceitação social. Vou tentar desligar o telefone. O medo de não ser aceito na sociedade, o medo de não ser aceito num grupo, o medo de não ter uma família, né? De não fazer parte de um contexto. Por que que o ser humano precisa fazer parte de um contexto? Porque é um animal de comunidade, porque ele se desenvolve junto com os outros. E porque os seus filhotes não nascem autônomos, eles não saem caminhando depois de 2 horas, como alguns outros mamíferos, né? Ou vão correndo para a água e pronto, que não vai precisar de leitinho e tal. O ser humano vai precisar por muito tempo dos pais e de um contexto social para se desenvolver. Não necessariamente só com a presença dos pais, mas de um contexto saudável para se desenvolver, procriar e assim manter a espécie dentro de um processo biológico, mas também inteligente. Então, este medo, o medo da morte, ok, biológico, está dentro de nós. O medo da não aceitação social, não aceitação no campo, no grupo, ele às vezes fica escondido e é um dos fatores que mais causa as dores que depois impedem o próprio desenvolvimento do ser humano. Já vou chegar lá. Aí, se nós estamos falando de avaliação e chega na primeira série e eu, aluno é aluno, não sei as características, os tipos de inteligências, as habilidades, não conheço a família, não sei qual é o histórico que ele tem de vida, com quem ele está crescendo, o que, que rolou na infância dele, que tipo de parto a mãe teve ao nascer, enfim, toda essa coisa. Eu não tenho esse conhecimento porque eu sou professor, eu não preciso saber disso. Talvez essa fosse uma função antiga do professor. Agora a coisa está mudando de figura, né? A coisa tá mudando de cara, porque o professor é super. Eu já disse que o professor é Batman, tá bom? Se não é Batman, não pode ser professor. Então, nós vamos entender muita coisa. Se esse meu aluninho chega, eu ensino, tá? O que eu tenho que ensinar, alfabetização, vamos supor, ou na segunda. Eu falo dos pequenos agora, porque os grandinhos a coisa já foi, né? E ele erra. Mas o erro é uma consequência de um processo de aprendimento, de alguém que está no processo e a comunicação que eu passei não chegou. Então o aluno não me apresenta o resultado que eu quero, porque talvez eu não tenha comunicado com ele, porque eu não sei nem como é que o cérebro dele funciona. Mas eu dei uma prova e ele errou. Nesta prova, o aluno vê o seu primeiro, sei lá, como é que se mede aqui, né? 2, ou insuficiente, ou vermelho, ou tantos X assim, o suficiente para que ele tenha um impacto biosensorial.
na desvalorização de si. Isso vai alertar um processo biológico bem antigo dentro dele, que é: eu não estou à altura para ser aceito nessa sociedade, no que estão pedindo, na família. E aí piora, né? Porque os papais não é que tem curso de psicologia, psicopedagogia, enfim. Ah, você tem que estudar, onde é que você viu isso, né? E aí vem esse processo que é muito silencioso e ele é devastador, porque ele vai marcar profundamente o ser no não tenho. E aí a gente faz a conexão com esse versículo bíblico, né? Com essa passagem muito interessante que acaba nos explicando a lei da atração. E aquele aluninho que de repente foi mais ou menos, mas tá, tem uma família um pouco mais estruturada, alguém, mas não, tá bom, tá ótimo, você é super, você é inteligente, né? O professor, enfim, que sei lá, consegue puxar o valor dele, né, a dignidade dele, enfim, e ele se sente importante, né? Ele consegue, não, eu tenho jeito, eu vou adiante. E aquele que foi super bem, ele sempre vai bem, porque ele criou o campo de atração para isso através, ok, ele tem as condições, mas também ele recebeu a imediata aceitação, até de si mesmo. Então, eu sei que ninguém faz isso por mal, isso é só ignorância, e nenhum tipo de ignorância é feita de propósito, ela é simplesmente um fenômeno, existe, é um processo, a pessoa não sabe, mesmo como professor, como pai, como qualquer profissão, não sabe, desconhece, atua e o caos, né, a resposta perfeita, o caos perfeito passa a acontecer, né? Uma sequência de ações e de conceitos e de coisas que nós não temos conhecimento, mas que vão afetar para sempre o processo dessa criança. Eu me lembro que num dos meus últimos anos de professora, como professora aqui no Brasil, eu tinha, na época, as quintas séries, né? Tinha várias, assim, conseguia ter 8 classes, uma coisa maravilhosa, eu via a escola inteira. E tinha um menino, aqueles assim que não passa nunca, aluno problema, nota vermelha em todas as disciplinas, incomodava pra caramba. Na época a gente nem falava muito de espectros e tal, né? E aí esse menino, eu era professora substituta, tive a fortuna, a sorte de dar aula de religião no último ano e ser substituta, porque eu podia fazer qualquer coisa e trabalhar os valores humanos. É óbvio que eu não trabalhava religião, né? Mas trabalhava os valores humanos, que compreende tudo. O que aconteceu, gente? Aconteceu que eu não jamais daria uma avaliação, jamais faria uma avaliação dentro dos valores humanos, porque eu estava dando aula de valores humanos, então eu não poderia avaliar o meu sistema. Mas, compreendendo com os trabalhinhos de grupo, com as conversas, a participação era muito boa. Nessas pouquíssimas aulas que ele tinha comigo, ele adorava que chegava esse dia, né, que tem música, fechava os olhos, tinha visualização. Então, quem sou eu para avaliar a capacidade de um ser humano no seu processo de aprendimento? Posso avaliar só o meu. Aí ocorreu que eu dei um 10 para ele, na época era 10 isso no boletim. E foi o primeiro 10 da vida desse menino. Eu ainda tenho vontade de chorar cada vez que eu lembro disso. Ele rodou aquele ano, como no ano anterior, como no ano seguinte. Mas aquele 10, ele via o boletim na mão, ele estava junto com a mãe dele, lá paradinho, assim e tal. Ele via aquele 10, gente, ele estava reprovado, ele tinha tudo vermelho, mas ele dizia: eu tirei 10, mãe, eu tirei 10, mãe. E foi o primeiro 10 da vida dele. E ele ficou assim, transformado por causa daquilo. E aí eu pensei, gente, o que nós estamos fazendo nessa numeração, né? Sem conhecer essas pessoas. Então, não, eu não estou dizendo que você está fazendo isso de errado, mas precisa pensar que nós precisamos ter categorias diferentes de avaliação. Eu tenho um aluno que vai prosseguir, vai ser engenheiro, ok, eu vou descer tudo que serve em cima dele, vou dar uma avaliação X para aquele tipo de cérebro. Eu tenho um aluno que vai ser um trabalhador, um operário, que é uma pessoa que, dependendo do contexto social dele, a gente vê até onde ele vai, ou da capacidade de cognição desse aluno, ou das suas dificuldades, eu vou dar uma avaliação diferente, de repente vai ser um teste oral, de repente ele vai contar, ou ele vai representar, ou ele vai desenhar o que ele aprendeu, né? Se eu tenho um outro aluno que tem outro tipo de limitações, que na verdade não são limitações, mas são características, eu vou medir
esse aluno com outros instrumentos. Eu sei que vai dar trabalho, mas isso é trabalho? É o que nós temos que fazer? Eu acho que não vai dar se queremos realmente trazer uma transformação para as próximas gerações, tentando corrigir rapidamente tudo que foi feito nos últimos anos, e aos trancos e barrancos vamos recuperar o recuperável e reparar o irreparável, né? Reparar o irreparável é meio difícil, mas eu sempre acredito nisso. Porque essas crianças vão crescer, essas crianças podem acabar enchendo cadeias, essas crianças vão se reproduzir, e a grande possibilidade que nós temos agora é de não marcar, ao menos profundamente e negativamente, as pessoas que nós temos diante de nós, os cérebros que nós temos diante de nós. O aluno que é simplesmente medido, mesurado, com nota, com crítica, com aquele você não estuda, você não isso, você não aquilo. Eu acho que isso é um exercício que nós, professores, precisamos fazer dentro. Quanto da minha culpa, das minhas frustrações eu estou descarregando neste processo de avaliação, tá? Eu acho que supervisão, coordenação, direção, sistemas, enfim, secretarias precisam trabalhar junto, dando condições para um tipo de avaliação diferente. O que está acontecendo agora nesse processo pandêmico mundial é uma grande oportunidade de transformação horrível, tudo bem, mas é assim que caminha a humanidade, como foi a Segunda Guerra Mundial, horrível, mas antes e depois. Nós temos coisas, processos que nasceram justamente com o evento da Segunda Grande Guerra. E será que vamos precisar de mais guerras ou pandemias para fazermos o que o nosso cérebro e o que a nossa inteligência permite que seja feito? Então, a reflexão é recolher forças, recolher ideias, trocar ideias, refletir para encontrar os meios para avaliar esse aluno, para medir as suas capacidades e ao mesmo tempo desenvolver as minhas, tendo o máximo cuidado sempre do aspecto humano. Porque no fim das contas, pode ser que o meu aluno seja um presidente da República do país um dia. Ou pode ser que meu aluno seja um operário que vai ter 5 filhos, enfim. Mas, como seres humanos, eles precisam ter algo em comum, que é a dignidade, que é a soberania interior, que é a capacidade de decidir, a capacidade de ser um ser pacífico e inteligente. Enfim, não esquecendo esses aspectos humanos para usar justamente este momento de compreensão, de introspecção e de construção do ser para dar as notas mais altas, para ajudar o aluno primeiro a encontrar a sua dignidade interior e depois vamos ver quais são as habilidades. Aí é uma outra história. É mais uma questão de acompanhar do que avaliar. Aí, de repente, o pessoal do contra diz, mas depois ele vai chegar no vestibular e não vai saber. Se ele quiser fazer o vestibular, ele vai estudar. O pessoal usa Google. Agora nós temos a nosso favor o autoprocesso de aprendimento. Então, nós precisamos dar chaves para pesquisadores, para que eles busquem depois, cada um, aonde no caminho que eles vão querer seguir, que eles tenham condições de buscar esse conhecimento. Mas nas séries iniciais, nós precisamos nos concentrar na preparação desses seres humanos, dos valores básicos, e isso não pode ser avaliado, isso precisa ser ensinado. E todas as diferenças, depois todos os outros aspectos pequenos que existem no meio desse processo, né, dessas crianças, aí nós vamos verificar qual linguagem, qual é a característica, com qual método eu posso comunicar com esse aluno. É óbvio que aqui nós estamos pedindo uma revolução, mas se nós queremos uma revolução, simplesmente, gente, nós temos que fazer. É isso aí hoje.